E vamos então iniciar. Primeiro que tudo, agradecer a todos a presença, principalmente à excelentíssima professora Rosário Bastos, que se tirou do seu tempo para estar aqui connosco a conversar um pouquinho. Agradecer à Jenny, à Sandra e ao Pedro por estarem aqui connosco também a ajudar a moderar esta conversa, e ao Mohamed, que é uma pessoa que é muito querida nossa, que se encontra na... Eu não quero cometer um erro, Jenny, podes-me ajudar? Enquanto a Síria. Perfeito. E que nos vai também estar a acompanhar nesta conversa. É natural de Estarreja, não é? Fez o ensino básico de secundário em Estarreja e depois finalizou o secundário em Oliveira das Meias, correto? É licenciada em História e mestre em História Medieval pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. A dissertação do seu mestrado foi agraciada com o Prémio de História Vasco de Carvalho, em 1998. É doutorada em Ciências Humanas e Sociais, especialidade de História pela Universidade Aberta. E a dissertação de doutoramento foi distinguida com o Prémio A. de Almeida Fernandes, que é o Grande Prémio de História Medieval Portuguesa em 2009. Trabalhou com historiadores como Humberto Baqueiro Moreno, José Marcos, José Matoso, Gaspar Martins Pereira e Fernando Sousa, e foi investigadora contratada pelo Arquivo Municipal do Porto, da Casa Infante. Atualmente é professora auxiliar do Departamento de Ciências Sociais e Gestão da Universidade Aberta e é investigadora do integrado do CITSEM, que é Centro de Investigação de Cultura, Espaço e Memória da Universidade do Porto, membro fundador da rede de investigação BRASPOR, Base de Conhecimentos Relacionados aplicados para o ordenamento do litoral, e membro integrado da rede de História Ambiental. É também professora visitante das universidades brasileiras, membro convidado permanente da Faculdade de História do Clima da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e artigos científicos em revistas indexados em Portugal e no estrangeiro, orientadora de doutoramento e pós-doutoramento, consultora científica de vários organismos, e encontra-se a desenvolver projetos de investigação científica em Portugal e no Brasil. E isto, atenção, é um projeto que a pessoa faz isso. Hoje o tema vai andar à volta, literalmente à volta, lembrar o tempo à volta da história ambiental, e durante anos acreditou-se num certo distanciamento entre a cultura e a natureza, e esse distanciamento influenciou de certa forma as relações entre o homem e a natureza e os recursos da natureza. É um bocadinho sobre isto também que é, professora? Exatamente. Antes de mais, eu quero agradecer reconhecidamente o convite que me foi feito e que muito me honra, porque sinto-me em casa. Estou a falar com pessoas que me são muito caras e que, de alguma forma, também cruzaram o meu caminho, e, portanto, é um enorme prazer, é com enorme honra que eu aceito este repto e que colaboro numa coisa que penso que é absolutamente fundamental e que está a ser desenvolvida por vocês, que é pôr a história ao serviço de todos e tornar a história uma disciplina do saber que seja vivida por todos de uma forma democrática e consciente. E eu vou tentar dar o meu contributo, o meu pequeno contributo, para o sucesso. E então decidi falar um bocadinho do ramo de saber que me tem ocupado sensivelmente desde 2001 e que é o da história ambiental. Pois, o PowerPoint não anda. Estamos a ver o PowerPoint, não consegue passar para a frente, professora? Não. Já está. Eu já estou a ver. Eu também. Ok. Então, coisas que indiscutivelmente fazem parte do nosso património histórico e que ninguém questiona por o serem. Eu peço desculpa de estar a apresentar um pequeno PowerPoint de introito, mas com a idade, com o calor e com o cansaço, eu não queria perder o foco e por isso faço-me valer deste pequeno PowerPoint para início de conversa. É só para início de conversa. Não se sintam muito assustados com isto, é só porque eu já não tenho as faculdades que tinha outrora e preciso desta coisa para me orientar. Não, é sempre excelentes, que visualmente ainda é melhor.
Temos aqui, muito obrigada. Temos aqui alguns exemplos de coisas que indiscutivelmente todos nós consideramos como património histórico. Não vale a pena estar a dizer o que são, porque elas auto-explicam-se. Há outras que já não se auto-explicam e que são mais passíveis de contestação. Temos aqui uma aldeia rural e histórica que foi sujeita a uma intervenção há pouco tempo e que redundou nisto. Documento porque também é autoexplicativo. Tudo isto é património, tudo isto faz parte da nossa história, da nossa memória coletiva. Há outros tipos de património que não só aquele que vos mostrei do início, ou seja, há também o património natural, tal como a aldeia histórica que vos mostrei há bocado, e tal como o nosso litoral. São só exemplos que eu trago aqui de património e que devem ser encarados também pela história. Até porque nós deixamos sempre um legado, aquilo que se chama a pegada ecológica hoje em dia, e que muitas vezes a pegada ecológica do ser humano é bastante mais difícil de remover quando não é absolutamente impossível de ser removida. E por isso temos que pensar, consciencializar o nosso papel nesta sociedade e em que medida é que a história nos pode ajudar a consciencializar esses nossos comportamentos e o nosso papel na sociedade atual. É aí que entra a chamada história ambiental. Para alguns, e para mim também foi, é complexa de início, até porque é uma disciplina de saber relativamente nova e em Portugal mais do que noutros países do mundo. Mas há que saber como é que estas coisas todas se integram e como é que podemos utilizar o conhecimento histórico a nosso favor. Na minha tese de doutoramento, eu tentei traçar o litoral da Laguna de Aveiro. Como é que eu fiz? Eu tinha uma série de conhecimentos trazidos por outras disciplinas da ciência, nomeadamente pela geomorfologia. E com base nisso que eu tinha estudado, eu fui à documentação arcaica, só estudei até ao reinado de Dom Dinis, e através dos documentos, sempre que eu encontrava a designação de própria elite dos mares, que quererá dizer junto do mar, eu ia assinalando esses pontinhos. E isto já é um pouco fazer história ambiental, que, como já devem ter percebido, é profundamente interdisciplinar. Então, eu assinalava a própria elite dos mares, que é junto ao mar, com base numa cartografia atual da Laguna de Aveiro. Também assinalei as salinas, porque obviamente que onde há salinas terá que existir salinas, estou aqui a falar das salinas de mar, teria que existir bordejamento marítimo. Assinalei os portos marítimos, tudo com base na documentação histórica. E as ilhas. E assim sendo, consegui consegui delinear a provável linha de costa do litoral da Laguna de Aveiro até ao século XIV. E bateu exatamente certo com aquilo que a geomorfologia nos vinha mostrando. Portanto, a história pode perfeitamente encaixar-se com outras disciplinas do saber para as corroborar ou para, e é mais ainda isso, pormenorizar, porque a história tem uma malha muito mais fina do que a geologia, por exemplo, e, portanto, pode, com uma malha mais fina, pormenorizar coisas que escapam a outros ramos de saber. Dando outro exemplo de um estudo de caso e agora para uma situação mais recente que algumas pessoas, sobretudo as do norte do país, conhecerão e que também me têm ocupado há uns tempos esta parte, que é o Furadouro. O Furadouro fica na costa do Ovar e tinha mais ou menos esta aparência em meados do século passado. Em termos de ocupação daquele litoral, tínhamos mais ou menos isto. Hoje em dia já está diferente, mas no início do século XXI, Furadouro
apresenta-se bastante mais antropizado, ou seja, com uma ocupação humana muito mais intensa. A malha é muito mais fechada. Eu tenho fotografado aquela zona e tenho estudado aquela zona e foi com alguma perplexidade que em 2012 vi que tinha sido construída uma espécie de um varandim, nem sei que chama aquilo, de uma varanda, junto à praia, e onde as pessoas, designadamente as pessoas com alguma idade já, se sentavam a ver o mar e estavam ali absolutamente tranquilas. Até que, em 2014, chega, não sei se lembram, são muito jovens, se calhar não se lembram, chega a tempestade Hércules. E o furador transforma-se num autêntico pandemónio, uma coisa absolutamente indescritível. Estas são fotografias dessa noite e do dia também, e é decidido pelas entidades competentes, que na altura não eram somente a autarquia, agora as zonas costeiras estão sob a alçada das autarquias respectivas, é decidido repor, como se diria agora, repor a normalidade e reconstruir aquela faixa costeira. Acontece que no mesmo ano, passado uns meses, chega uma segunda tempestade, a tempestade Stefani, e tudo o que já tinha sido composto fica novamente destruído pela natureza. Situação absolutamente desoladora. O que é que acontece? Em face disto, e isto é história, não se aprendeu rigorosamente nada. E então, numa zona onde a força energética do oceano é tremenda, decidem fazer agora uma outra espécie de varandim. Isto é para suster o mar. Note-se, isto é para suster o mar. E, portanto, aquelas pessoas que continuavam a passear por ali sentem aqui algo de seguro, o que eu não consigo imaginar, porque o mar brinca com isto, como é evidente. E tanto brinca que isto que vocês viram, que foi construído e que já lá estava em janeiro de 2016, foi completamente comido. E a última referência que eu tenho a este ponto frágil da costa do Furadouro é a colocação destas rochas. Como devem imaginar, isto para o mar não é absolutamente nada, mas para as pessoas que ali passeiam, isto pode dar uma sensação de segurança que pode ser fatal. Pode ser absolutamente fatal. E, portanto, só fazendo estes trabalhos de recolha e de compilação, que eu fiz aqui através de imagens, mas que pode ser feito de muitíssimas formas, é que nós podemos ter a noção dos atentados que se vão cometendo. Isto faz-me lembrar uma personagem, talvez a minha personagem favorita de cinema, que tinha uma frase que é emblemática. E eu, quando olho para o Furador, lembro-me sempre do Joker. E realmente penso, será de mim? Ou está tudo louco lá fora? E vamos então ao tema que eu escolhi para tratar hoje, que é o olhar para a história, o olhar para o tempo com olhos de ver. Escolhi um poeta, um dos heterónimos do Fernando Pessoa, que me é talvez dos mais caros, em que ele diz que de facto não podemos ficar fixados no presente. Temos que olhar para o passado, porque só através do passado podemos entender o presente. Só através do passado temos a noção do que somos e por que somos. Isso parece-me muito importante, não só a nível individual, como a nível coletivo. E é também muito importante porque compete-nos, agora vou falar como historiadora, compete-nos a nós, historiadores, darmos os mecanismos e a ferramenta intelectual e científica necessária para que os decisores políticos, designadamente, que são, no fundo, aqueles em quem nós delegamos o nosso poder, porque é isso que eles são pessoas em quem nós delegamos poder que nos é próprio, possam decidir, mas de uma forma informada. Informada por via de quem? Por via daqueles que têm a obrigação de estudar as matérias. E há uma menina que, apesar da sua tenra idade,
diz exatamente isso. O que é que a Greta Thunberg dizia, ouçamos os especialistas. Mas para se ouvir os especialistas, eles têm que falar. Senão, não se ouve quem não fala. E o que é que acontece? Acontece que as pessoas das chamadas ditas ciências naturais falam, têm voz e falam muito. As pessoas das chamadas ciências humanas, onde eu incluo a história, ainda têm uma certa renitência em pôr o seu saber ao serviço da comunidade atual. E eu acho que a história tem que ser encarada de um ponto de vista pragmático. Pelo menos é assim que eu a vejo. Não é que eu tenha alguma coisa contra o conhecimento erudito, puro. Não. Mas há lugar para ambos. E não nos podemos eximir da nossa responsabilidade social. Pelo menos essa é a minha ideia. A propósito da situação delicada e confrangedora que vivemos atualmente, a Organização das Nações Unidas afirma que nós só estamos a tratar os sintomas da crise e que esta crise e que esta pandemia tem origem em causas ambientais. Ora, nós temos aqui uma oportunidade de ouro, não fomos nós que decidimos parar, pararam-nos, e já que nos pararam, vamos pensar como é que queremos refazer a nossa vida e as nossas vidas. Se vamos atacar só as consequências ou se vamos à causa das coisas. É evidente que ir à causa das coisas é muito mais complicado, mas se calhar esta crise veio nos mostrar que já é tempo, ou se calhar até já é tarde. Ademais, não estamos todos no mesmo barco, nem estamos todos no mesmo comboio. Há quem viaje empurrado, e agora aqui posso falar em termos literais e em termos, digamos assim, não literais. Há quem viaje rigorosamente encurralado num espaço de transporte e há outros, como nós, se calhar, que temos a capacidade e a facilidade e a felicidade, se calhar fizemos por isso, outros não, de viajar de uma forma muito mais cómoda. Mas é preciso sensibilizar as novas gerações para o que aí vem, deixá-las absolutamente despertas para o que se está a passar e motivá-las cada vez mais. Até porque eu não sabia, mas estive a estudar e faz parte da nossa Constituição da República, faz parte do nosso Códice Legislativo, que o ambiente e a qualidade de vida devem estar contempladas. É o artigo 66. E, portanto, nós temos obrigação moral e material de zelar por isto. E sublinho, os historiadores não estão alheios a esta tarefa, não podem nem devem estar. Até porque há um provérbio índio que nos diz uma coisa que é uma verdade óbvia, mas que por vezes nos passa um bocadinho ao lado, que é: nós não herdamos a terra dos nossos antepassados, nem a conquistamos. Ela apenas nos foi emprestada pelos nossos filhos. E, portanto, nós temos que pensar como é que queremos devolver este bem que nos foi emprestado e que não é nosso. E, portanto, para início de conversa, era basicamente isto que eu queria dizer. E esta imagem que vocês veem é que esta coisa não pode ser levada de uma forma muito séria, muito cáustica, muito maçadora, mas tem que ser pensada, tem que ser analisada e tem que ser, acima de tudo, aquilo que eu espero que possamos fazer agora, debatida. E então passamos para o debate, com a moderação dos nossos ilustres. Obrigado, professora. Não, o PowerPoint é importantíssimo. Ter esse componente visual para mim é sempre importante, mas eu sou muito visual por isso. Eu gostaria já para início de conversa e indo um pouco e pegando um pouco no PowerPoint da professora, quando a professora referiu que a história ambiental em Portugal ainda é muito recente, porque é que acha que se deve essa, por assim dizer, esse despertar lento para estas questões ambientais, por exemplo, se calhar comparado com outros países, por exemplo, o Brasil, que eu sei que já desenvolve algumas disciplinas no
diz respeito à história portuguesa? Bom, acho que já estou com o ecrã, já estou visível, já tirei o PowerPoint, correto? Tirou sim. Tenho que ajudar aqui a senhora de vetusta idade, porque isto é muita tecnologia. Pronto. Então é assim, eu acho que essa resposta são várias. Em primeiro lugar, não se esqueça de uma coisa, vocês são de facto muito jovens e eu própria, que não sou tão jovem assim, ainda tive um ensino de história muito marcado por uma determinada visão historicista que imperou em Portugal, em que, e se vocês falarem com pessoas mais antigas, elas dir-vos-ão isso, era enaltecido o facto histórico, as datas, os nomes e a grandiosidade da nação portuguesa. E, portanto, aí não cabe a história ambiental. As poucas pessoas que em Portugal iam tentando enverdar por esse caminho, iavam à letra completamente, e estou-me a lembrar de um Oliveira Marques, para falar de historiadores, de um Vitorino Magalhães Godinho, eram pessoas que tinham tido contacto com a escola francesa, a Nova História, e que eram pessoas que estavam de facto contra o regime vigente, até 74, e que pagaram por isso, e que sempre que faziam algo fora da caixa, eram imediatamente remetidas para fora da academia. O professor Vitorino Magalhães Godinho foi expulso da academia por 2 vezes, porque pensavam demasiado fora da caixa para a época. E ainda havia muito caminho para fazer antes de se chegar à história ambiental, efetivamente. E, portanto, isto é como tudo, tem o seu tempo e não se conseguem queimar etapas, porque as coisas têm o seu tempo. E a história clássica continua a ter o seu cabimento. Agora, é importante que se comece a dar valor a um outro tipo de história. É fácil? Não. Mas também ninguém anda aqui à procura de soluções de facilidade. E depois é uma história, já agora eu dizia-lhe que colocou-me uma questão complicadíssima, é uma história que implica um trabalho profundamente interdisciplinar. E as pessoas não gostam de sair da sua zona de conforto e dizer não sei, explique-me, porque eu isso não sei. Eu tenho aqui uma coisa que eventualmente vos interessa, mas o que vocês estão para aí dizer eu não percebo nada. E sair da zona de conforto e assumir a sua própria ignorância... Uma fraqueza para muita gente, não é? Implica uma postura na vida que uns têm e outros também não. Pois. E é basicamente isso. E ao fim e ao cabo, e a tal situação da tal interdisciplinariedade da história que Sim. Realmente eu também acho muito importante que ela deve existir, porque através da história nós conseguimos, como a professora bem disse, investigar tanta coisa e dar um bocadinho mais luz às coisas que existem, mas geralmente nas televisões é raro vermos um historiador a falar sobre este tipo de situações. A gente vê geralmente é um cientista, um biólogo. Sabe quem é a culpa? É dos historiadores. Pois é, porque, e sim, mesmo nos grupos interdisciplinares, as pessoas das ciências ditas naturais estão mais ou menos de braços abertos para nos receber. Nós é que não estamos disponíveis para nos dar. E, portanto, era o que eu dizia há pouco, eu tentei passar essa mensagem. Só nos podem ouvir se nós falarmos. Se nós não falarmos, ninguém nos ouve. E, portanto, compete-vos agora, sobretudo compete à vossa geração, começar a puxar por a história de uma outra forma. Não que a história clássica não deva existir. Aliás, há uma outra paixão que eu tenho para além da história, que é a dança. E eu acho que não se pode fazer dança contemporânea sem ter o fundamento da clássica. Não se pode fazer história ambiental sem ter ido à história económica e social, medieval, contemporânea, depois de ter uma boa estrutura do alicerce estar firme. Então, aí sim, mas tem que lá estar o alicerce. Não? É difícil. Claro. E porquê é que acha a professora, neste caso, que os historiadores não estão tão dispostos a ligarem-se com as outras ciências ou não estão tão lá fora e tão abertos para haver essa relação, essa comunicação? Eventualmente, porque os parâmetros que regeram as ciências humanas e os parâmetros que regeram, os parâmetros até de avaliação, que regeram as ciências naturais foram muito diferentes até há bem pouco tempo.
As ciências naturais foram, desde a década de 80, basicamente, colocadas numa competitividade internacional que levou a que os seus investigadores tivessem que publicar em revistas internacionais, tivessem que dominar inglês, tivessem que ser árbitros científicos de uma série de projetos, enquanto as ciências humanas ainda permaneciam muito fechadas. Eu estou-me a lembrar de grandes grupos da historiografia portuguesa que eu muito admiro, que não publicaram grande coisa lá fora. Nem vou citar nomes para não ser descortês, mas grandes vultos que marcaram decisivamente a história portuguesa, a historiografia portuguesa do século XX, e que eventualmente fizeram o seu doutoramento lá fora, mas não publicaram, ou não, mas não publicaram grande coisa, nem dúvida. Era sobretudo uma disciplina muito francófona. O francês, ainda quando eu me licenciei, o francês é que imperava nas leituras científicas e internacionais dos historiadores. Agora não. De repente, a história, tal como todas as outras ciências, entrou num mundo que tem os seus quês, que também tem os seus quês, com a sua bibliometria desenfreada, mas entrou no mundo competitivo das outras ciências naturais, mas já foi mais tarde. Lá está. Estamos a fazer um percurso que outros começaram a fazer antes, mas que eu julgo que vamos lá chegar, não tenho dúvida nenhuma. Pois, espero bem que sim, até mesmo porque com a tal ocupação desenfreada que cada vez há dos vimos nas imagens e tudo mais, é bom que haja essa interligação e essa conectividade. João, não sei se consegue me ouvir, se estou com o micro... Estou com o micro ligado. Ok, pronto. Eu apenas gostaria de fazer uma questão. Será que há uma diferença entre a historiografia europeia que é feita nos Estados Unidos, tendo em conta que a história ambiental nasce nos Estados Unidos, formaliza-se numa Associação Americana de História Ambiental? Será que há uma maior abertura no meio académico dos Estados Unidos para esta área? É uma questão que eu gostaria de fazer, tendo em conta que na Europa, por exemplo, ainda que não institucionalizado, nós temos autores como o Fernando Rudel, que já trabalha e estuda a população humana a mercê do meio envolvente, neste caso do próprio Mediterrâneo. Então, em que medida é que nós conseguimos ser pioneiros em algumas coisas, em perceber que a sociedade depende do meio ambiente aqui na Europa, e depois os americanos é que ampliaram? Está relacionado com o próprio meio académico americano, que difere muito do europeu neste aspecto? Olha, muito obrigada pela sua questão. Efetivamente, é tudo uma questão de nomenclatura, de nome. A história ambiental, com esse rótulo, com esse carimbo, surgiu na década de 70 do século XX nos Estados Unidos. Mas, como disse, e disse muito bem, já era feito por outras pessoas muito antes. E o Brodel, então, é esmagador nisso. E o Brodel não é americano. Mas sabe, efetivamente, a Academia Americana não é semelhante à Academia Europeia, não é de todo. É muito mais competitiva, é muito mais exacerbada em algumas coisas, não é semelhante, nem é melhor, nem é pior, é diferente. Agora, com o devido respeito pela sua questão, que é muito pertinente, eu estou-me positivamente marimbando, vai-me desculpar, se chama História Ambiental, ou História do Mediterrâneo, ou a História dos Preços, de O Lado e o Rio, ou o que é que lhe chama, desde que se produza ciência integrada, ciência posta ao serviço da sociedade, o rótulo é absolutamente indiferente. E se pudermos fazer de mãos dadas com os americanos, com os brasileiros, com quem quer que seja, tanto melhor, porque em termos de ambiente não há, mesmo que lhe queiram pôr muros, não há muros, não há de todo. João, falamos então de uma história global, não é? Só é que para além de interdisciplinar tem que ser global, porque não podemos dizer agora aqui termina o meu rio e termina o meu ar e termina o meu mar e começa o teu, porque não termina. E a pandemia... Eu gostaria de dizer... sim.
Eu gostaria apenas de complementar global, porque estou-me a lembrar de um autor, que é o Crosby, que é muito referido. Ele fala sobre as trocas realizadas entre o velho mundo e o novo mundo, então não poderia deixar de ser completamente global, não é verdade? Agora, uma questão que é muito interessante também é que em que medida é que esse global pode se tornar possível? Porque em que medida é que a história ambiental neste momento é só uma coisa dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, e o potencial enorme que nós temos, por exemplo, no continente asiático, na africana, em que medida é que estas vozes conseguem ser ouvidas e contribuir nesta área, para haver uma troca. Nós precisamos ter contacto com eles para compreender como é que foi feita a nossa paisagem e as trocas que tivemos. Olha, aqui padecemos de uma circunstância complicada. Como analisávamos há pouco, a própria pandemia veio mostrar que temos que encarar o ambiente e a história do ambiente de uma forma global. Acontece que primeiro, acontecem duas coisas. Realmente, e eu faço aqui um meia-culpa, nós na nossa academia tendemos a ter uma visão muito eurocêntrica da história. É verdade. Alguém dizia que há uns tempos que cheira a mofo, ou que cheira a bafio, ou que cheira a não sei o quê. E cheira, efetivamente, cheira. Porque, estou-me a lembrar, por exemplo, no caso da Idade Média ou de outro período cronológico qualquer, há outras civilizações que tiveram esses períodos de uma forma riquíssima. E nós não o transmitimos, não chega a nós. Isso é um dos óbices, é que temos uma visão muito centrada em nós próprios, no nosso umbigo das coisas. Por outro lado, há zonas do planeta que, pela sua própria precariedade civilizacional, financeira, se quisermos, não têm capacidade para falar connosco de igual para igual, porque ainda estão a tentar suprir necessidades básicas, necessidades fundamentais. E ninguém pode partir para a ciência de barriga vazia. Isso é um logro, é um mito, não se consegue. É preciso ter as necessidades básicas devidamente supridas para se conseguir passar para um outro patamar. E nós sabemos que, infelizmente, isso ainda não é global, nem pouco mais ou menos. E não sei se com a sociedade que estamos a tentar repor os modelos pré-pandemia, se alguma vez vai ser. E, portanto, às tantas, há um diálogo de surdos. E é esses muros, essas barreiras que temos que deitar abaixo. Agora, claro que só quando do outro lado também houver receptividade para nós, e eu julgo que há, é que se pode estabelecer essas grandes redes de investigação. Mas note que, por exemplo, os grandes projetos financiados pela União Europeia só admitem parceiros europeus. Portanto, tendem a perpetuar uma mentalidade de gente perfeitamente eurocéptica. Dir-me assim, está bem, mas é com o dinheiro dos contribuintes europeus. E, portanto, os europeus só devem financiar projetos de investigação com o seu próprio dinheiro, que sejam europeus. Não concordo. Pessoalmente não concordo, porque acho que nos enriqueceria brutalmente e estaríamos a prestar um serviço que teria retorno se alargássemos a nossa base de investigação. É o que eu penso. Concordo também. Eu vou só passar a palavra aqui à Sandra, que ela tem uma questão do nosso grupo. Sandrinha, não tens chance. Tens que ligar o microfone, Sandra. A Sandra tem uma alergia com o microfone. Sandra, tens que ligar o micro. Já está. Já me estão a ouvir? Já está. O Chico Souza pergunta... Quem? Chico Souza. No Facebook, no nosso grupo, diz que ainda há resistência dentro das próprias humanidades a uma abordagem materialista necessária da história ambiental. Por exemplo, a antropologia, na primeira graduação no Brasil,
resume-se à antropologia social e nega as abordagens materialistas por considerá-las deterministas. Como superar isso? Pois, eu agradeço muito à Judita a questão que coloca e percebo o que me está a dizer e, de facto, como é que se supera isso? Supera-se isso deixando cair barreiras e deixando cair o complexo de que se é materialista é marxista, porque não são uma e a mesma coisa, não são necessariamente. Agora, é evidente que há uma ancestralidade da nova história que não podemos dizer que não era um bocadinho enfeudada do ponto de vista ideológico, mas eu também coloco a questão. A história é feita por pessoas e não por máquinas e, portanto, há sempre algum cunho que ali está. Agora, é melhor correr o risco de não conseguir a objetividade total, porque não queremos conseguir, mas nos atirarmos para uma história mais globalizante, do que não fazer de todo. Colocar o rótulo de determinista porque é materialista, porque é marxista, porque está enfeudada, é à partida estar a condenar uma abertura do objeto de estudo. E assim não se vai a lado nenhum, porque hoje em dia a história também se faz, como eu dizia há pouco, já com os chamados referis, com os árbitros científicos, e eles lá estão para depurar as tentações em que nós possamos cair ou escrever o que quer que seja. Isso passa por vários crivos e, portanto, se eventualmente se caísse numa tentação mais determinista, mais materialista, mais o que quer que seja, não passaria no crivo e vem o artigo para trás e vem o trabalho para trás dizendo exatamente que não está a ser objetivo. E bem! E, portanto, isso... Desse ponto de vista, o facto de termos integrado uma escola global e uma ciência globalizante foi bom, porque nos obriga a repensar os nossos próprios conceitos e a exigência é muito maior. Não sei se respondi, mas era o que eu tinha para dizer de momento. Eu posso colocar só mais uma questão, a Fátima Parente coloca no nosso grupo e vai ao encontro daquilo que eu lhe queria perguntar à professora também. Ela diz que a história ambiental e toda a ciência do ambiente só se começa a desenvolver quando existe disponibilidade social e económica para o fazer. Era aquilo que a professora já falava ainda há pouco. Em Portugal, saído de uma ditadura, a prioridade socioeconómica prevaleceu face ao ambiente. Muito resumindo, ninguém se preocupa com o meio ambiente quando não tem que comer. E aqui eu gostava de, juntamente com a colega Fátima Parente, colocar também outra questão. Quando nós vivemos em mundos tão diferentes, não só economicamente, mas também culturalmente, como é que é possível equilibrar esta necessidade de nós recuperarmos aquilo que já perdemos? Como é que é possível nós chegarmos a esse equilíbrio entre o ser humano e a natureza de forma a não perturbar nem uma coisa nem outra? Ou seja, um bocadinho ainda contra aquilo que a economia vive hoje em dia por causa dos tempos de pandemia, será um bocadinho aquilo que nós, em escala, que nós conseguimos ver agora, aquilo um bocadinho que o resultado... Ou seja, eu não sei se estou a fazer entender onde é que nós conseguimos um equilíbrio num mundo cheio de desequilíbrios sociais, económicos, enfim. Eu agradeço à Fátima e à Jenny a questão, e essa é a questão do $1 milhão, não é? Que é onde é que está o equilíbrio, ou seja, o que é que estamos dispostos a ceder, Exato. Não é? Da nossa civilização, dos nossos bens de consumo, da nossa dita comodidade, o que é que estamos dispostos a ceder para não comprometer um futuro que não é tão a longo prazo quanto isso. Eu já fui mais otimista. Reparem, aquela imagem que eu vos trouxe de Fonte da Telha não é daquela fase que a Fátima falava, do pós-25 de Abril, em que a preocupação económico-social era pungente, não é? Isto é de ontem. Quando eu digo ontem, é de há uns meses, não é? Como é que se reverte esta situação? Reverte-se indo lá desfazer aquilo, apurando responsabilidades.
Mas ao desfazer-se aquilo, alguma marca já ficará, alguma escorrência irá para o oceano. Certo? Portanto, é sempre muito mais fácil prevenir. Estes ditados populares que eu tanto gosto têm sempre a sua acuidade porque são feitos de saber vivido. É sempre melhor prevenir do que remediar. Sempre. Agora, a questão, e essa questão, os historiadores têm aí uma voz ativa, mas tem que ser a sociedade no seu global, o que é que estamos dispostos a ceder para não comprometer o nosso futuro? Vale a pena ceder alguma coisa para não termos mais pestes, porque parece que elas vêm aí. E eu já me interroguei, no outro dia falava com um amigo, não da área de história, mas de outra área, e perguntávamos-nos, e se há uma peste que ataca a água, pura e simplesmente? Porque esta é terrível, é terrífica. Mas, enfim, ainda há medidas de mitigação. A própria peste negra nos ensinou como é que podemos lidar com uma coisa destas, mais ou menos. E se é a água? Estamos desgraçados. Estamos desgraçados. Dessalinizamos a água, se não atacar a água salgada, mas depois o vírus pode-se introduzir na água que foi dessalinizada e é caríssimo dessalinizar. Quer dizer, como é? Nós também temos que estar dispostos a ceder alguma coisa. Isso tem que ser um debate coletivo. E ainda conseguimos reverter aquilo, não será às vezes fazer asneira em cima da asneira, como aquelas fotos que mostrou? Que, quando se quer reverter uma coisa, fazemos pior ainda? Pois, e aí voltamos à questão de ter que ter uma política integrada e daqueles a quem eu não me canso de frisar isso, porque etimologicamente políticos são mesmo isso, são aqueles que nós escolhemos e a quem nós pagamos para gerirem a casa comum. Então, essas pessoas têm que deixar aquela obsessão de que eu agora faço tábua rasa de tudo o que foi estudado e aprendido e feito pelos meus antecessores e vou eu agora fazer o bonito. E fazem-se imensas comissões de análise. Quando se começam a fazer comissões, está tudo fazem-se imensas comissões para analisar, para estudar, para integrar e sai um resultado que quando sai já mudou, o governo já mudou não sei o quê e pronto. E faz-se tábua rasa. E para além disso, há que ter uma visão global. Porque agora, por exemplo, aquilo que vocês viram do Frador e da Fonte da Telha, agora assume especial acuidade. Porque agora o ordenamento das zonas costeiras foi passado para os municípios, ou seja, cada gosto do seu paladar. Não há uma visão integrada. E nós não nos podemos esquecer de que somos um país com uma faixa costeira absolutamente ineludível. E, portanto, se cada um vai começar a asfaltar as dunas primárias a seu belo prazer, e não há uma visão integrada do território, e se faz isto sem ser chamado à pedra, porque também a justiça em Portugal é lenta, aquele provérbio índio, que eu aqui indiquei, começa a fazer-nos pensar o que é que vamos deixar aos nossos filhos? Com que autoridade é que nós fazemos e desfazemos e depois partimos deste mundo e quem vier atrás que fecha a porta? Que é isso? E a história não ensinou nada? E os nossos antepassados? Porque assim, até o chamado antropoceno, que é um conceito que ainda está a ser discutido na academia, mas até à Revolução Industrial, o homem não tinha grande capacidade técnica de manipular a natureza. Pelo contrário, tentava defender-se dela. A partir da Revolução Industrial, a nossa pegada começou a ser, e é, indelével. E, portanto, foi preciso vir um diacho de uma pandemia, parar-nos, porque nós não parávamos. Estávamos demasiado ocupados, demasiado centrados no nosso bem-estar. Foi preciso vir uma coisa exógena, parar-nos, para nós, agora, estamos no momento, é agora, é a altura de pensar, queremos voltar aos padrões anteriores ou não? Porque se calhar, para a nossa geração, para a minha e para a vossa, mais coisa, menos coisa, ainda nos vamos desenrascando. Agora, os nossos filhos e os nossos netos, francamente, ficam aqui com um legado nosso, com uma pegada ecológica que valha-me Deus. E aquilo que eu ali deixei um bocadinho a brincar, mas que é muito a sério, e as novas gerações têm que ser
na escola têm que ser chamadas a este problema, porque são elas que vão lidar com isso. E eu não quero voltar a supermercados em épocas de pandemias e tropeçar em máscaras, rigorosamente tropeçar em máscaras e em luvas. Quando não é no mar. Se isso vier da escola, e eu já vi meninos a separarem o lixo e a obrigarem os pais a separarem o lixo, e se começarem a fazer isso noutras coisas, talvez possamos inverter a marcha, como a Jenny dizia. Há coisas que já estão, para sempre. Mas talvez possamos ainda salvar alguma coisa. Sim, nós estamos basicamente no limite do tempo, por assim dizer, e realmente este Covid-19 poderia ser o nosso reboot, por assim dizer, e fazermos algo, mas aqui está a tal questão dos 5 mil dólares, como a professora diz, que é o que é que estamos dispostos a ceder, o que é que as pessoas estão dispostas a ceder. E geralmente é tudo muito bonito até se fazer essa questão. E essa questão não estou muito otimista. Vou assistindo e vou acompanhando as redes sociais e parece-me que a maioria das pessoas está muito empenhada em voltar ao novo normal, que é uma coisa que me deixa com os pelos no ar. Um novo normal. Se é novo, não é normal. Pois. Certo? E depois o que é isso do novo normal? É repor os parâmetros anteriores? Então não aprendemos nada. É usar uma máscara. Então a história não serve para nada. Não é? Por isso é que eu acho que a história tem que ser posta também ao serviço das comunidades e não pode ser só o estudo das datas e dos nomes, se bem que também é importante que se saiba. Não pode ser só esse estudo, mas tentar perceber, por exemplo, como é que as comunidades pescatórias se instalavam no litoral, porque elas tinham o saber empírico, o saber vivido. Então só deviam ser permitidas construções onde já existiam construções pré-existentes dos pescadores, porque eles sabiam para onde iam. Porque senão, tarde ou cedo, o mar vai repor a situação. Sim, a natureza vai ser carregada, isso sim, sem dúvida. Agora, com que custos? O que é que estamos dispostos a ceder? Lá está. É a tal pergunta. E vai muito também àquilo que a professora dizia dos decisores políticos. E agora, tendo as câmaras, pretendo fazer a seu belo prazer o que é que acham melhor para a sua zona. Eu, por exemplo, a Fonte da Telha é muito querida porque é a minha praia, onde eu costumo ir sempre. E claro que eu quando vi aquilo fiquei chocadíssimo e ainda mandámos algumas cartas do grupo a tentar ver o que é que poderíamos fazer, mas nem resposta obtivemos. E estes decisores políticos agora vem este problema que é, não é feito ou é feito única e exclusivamente por causa da economia, por causa de meios económicos, ou será também uma falta de especialistas para darem algum avalo e alguma informação do se calhar não vamos por aí, se calhar vamos por outro lado. E é mais por questões económicas, por exemplo, no caso que citou, e que já foi objeto de uma... Já interpuseram uma ação em tribunal, um grupo ambientalista, não vale a pena aqui dizer qual é, porque não pagam a publicidade, mas um grupo ambientalista já interpôs uma ação em tribunal contra essa obra na Fonte da Telha. E, de facto, as últimas informações que eu tive é que aquela obra foi uma decisão da presidência municipal, não tendo ouvido o gabinete de aconselhamento relativamente aos assuntos ambientais. Portanto, o gabinete ambiental. Enfim, são opções. Pois, cá está, é a tal parte do até onde é que nós estamos dispostos a ir, não é? Entra muito por aqui. Agora, é óbvio que também não é assim feito a seu belo prazer, porque os autarcas têm um PDM e têm que cumprir determinadas medidas, mas cabe-nos a nós ser vigilantes. E sempre que se faz uma obra, em princípio, tem que ser sujeita a uma consulta prévia, uma consulta pública. E quem é que vai às consultas públicas e quem é que se interessa? Pois. Eu posso lhe dar um exemplo que me é muito caro também, porque é do Barreiro, que é de onde eu moro, onde eu tenho casa em Portugal. Basicamente eles queriam destruir a Quinta Brancã, não sei se tem conhecimento, que iria destruir também muita da fauna e da flora que existe naquela zona para construir um empreendimento turístico, ou lá o que eles queriam fazer. Eu, entretanto, depois tive acesso, depois de muita batalha, aos projetos da Câmara e quer dizer, mais uma vez nas atas de reunião que eles supostamente fazem com a população, aparecem 2 ou 3 pessoas, não é?
assim torna-se muito difícil fazerem decisões, não é? E é aí que eu ia até introduzir a situação do artigo 66, que é até que ponto é que muita gente conhece que isto existe, que este artigo existe sequer. Eu, por exemplo, vou confessar que não sabia. Pois não sei, mas aí lá está, compete-nos a todos nós ir disseminando a informação, não é? E sensibilizando as pessoas, porque lá está, a partir de determinada altura, primeiro há que suprir, como se dizia há bocado, o bem-estar básico, que é uma coisa que esta pandemia também veio pôr em causa, não é? Pronto. Uma vez garantido isso, há que ter informação e formação para exercer a cidadania, certo? E o exercício de cidadania é custoso, é doloroso, tira-nos da zona de conforto, perdem-se algumas horas de bem-estar e de lazer, há uma certa inércia que tende a ser mantida e ela só é quebrada quando nos diz diretamente respeito, quando nós estamos a vislumbrar algo que pode comprometer o nosso bem-estar ou dos nossos. E, portanto, se as pessoas começarem a ser educadas para isso, e há, efetivamente, se não estou em erro, até há no ensino básico secundário, não sei, julgo que é básico, uma disciplina, não sei como é que se chama agora, uma disciplina que é exatamente cidadania, e eu julgo que também há que pegar nestas coisas, se não pega deve pegar, não é? Para as pessoas perceberem que também lhes diz respeito, que não é um assunto deles, que esses eles, nós temos sempre a mania de dizer, são eles fazem, eles dizem, eles decidem. Pois, eles somos todos nós, não é? Exatamente. A questão é mesmo essa. Peço desculpa, acho que a Sandra tem uma questão do grupo e depois o Pedro também tem um comentário. Sandra, força. O microfone está desligado já agora. Sandrina, eu não estou a ouvir. Agora já está, Sandra. Que a hipótese remota de acontecer uma calamidade não era assim tão remota. E Sandra, peço desculpa, tens de dizer outra vez porque a gente já só te ouviu a meio. Desculpa, Sandra. Temos a Telma Amorim, que nos diz que a grande vantagem desta pandemia foi mostrar-nos que a hipótese remota de acontecer uma calamidade não era assim tão remota e aconteceu na nossa geração. Eu agradeço esta questão e estas coisas acontecem recorrentemente, digamos assim. E quem gosta de história, quem estuda história e quem andou a estudar as epidemias e as pragas e as pestes, sabe que estas coisas são recidivantes. Agora, se de facto o homem tende a ombrear com a natureza para saber qual é que vai ganhar, eu garanto que a curto prazo pode ganhar o homem, a médio prazo não ganha certamente. E, portanto, nós temos a obrigação de lidar com esta situação de uma forma diferente de que os nossos ancestrais no século XIV lidaram com a peste negra. Porque temos a obrigação disso, caramba. Temos outros conhecimentos, temos outros meios, temos a medicina ao nosso dispor, temos a ciência ao nosso dispor. Quer dizer, temos a obrigação de lidar de outra maneira. Se não o fazemos, pagá-lo-emos com certeza. E é agora, como eu vos dizia e como foi agora dito, é o momento. Eu, por acaso, quando agendámos esta conversa, eu não sabia exatamente por onde ia pegar, mas disse, eu tenho que pegar por aqui, porque agora estamos no momento. E se quisermos repor um novo normal, assumamos isso. Vamos assumir, queremos repor um novo normal, seja lá isso o que for, e assumimos isso. E depois, se vier uma outra pandemia, por exemplo, para a água, hélas. Pois, sem dúvida. E, mais uma vez, é a tal situação. Será a altura do famoso reboot, das pessoas começarem a tomar decisões, porque se voltarmos tudo ao mesmo, não vale a pena. O Pedro queria deixar um comentário, não é? Sim. Fruta do que estávamos a falar sobre a questão da participação cívica, eu gostaria de perguntar
à professora qual o papel da história ambiental na criação de uma memória para que as pessoas possam amar a paisagem e o que existe, porque estamos a falar da questão da costa, mas eu estou a pensar até na questão dos incêndios florestais que temos tido e da paisagem de Pedrógão, por aí afora. E eu pergunto, quantos de nós, portugueses, conhecem a verdadeira flora ou a flora que foi criada pela presença humana durante estes séculos aqui em Portugal? Eu pergunto-me que criança atual nasce, olha para uma monocultura de eucalipto e se calhar imagina todos os acontecimentos do passado ocorreram naquele espaço, naquele eucalipto. E não tem se calhar a noção que foi uma paisagem profundamente alterada recentemente, por volta dos anos 80, também pode ser estudo de história no espaço temporal. Como é que nós podemos pedir às nossas crianças para preservar as nossas espécies nativas, para ter carinho pelos muros de pedra dos antigos? Cabe esse papel também ao historiador ambiental? O mais possível. Muito obrigada pela sua questão. O mais possível. Eu tenho o privilégio de trabalhar com investigadores do CIBIO, que é um laboratório integrado aqui no Norte, e em que há um grupo de investigação que estuda exatamente as espécies autóctones. E consegue, através do ADN das diferentes espécies, saber exatamente o que é que existia ali. E eu acho que essa relação de proximidade com o que existia ali tem que se começar por aí, por uma relação de proximidade com o que está à nossa volta e saber o que é que ali existia e porquê é que foi mudado. E normalmente o que é mudado por critérios de economicismo, se quiser. E o eucalipto é um caso desses, não é? O eucalipto era, digamos, a reserva de ouro de muitos silvicultores, porque aquilo crescia rapidamente e dava muito dinheiro. E as celuloses abrangiam, não é? O pinheiro bravo, por exemplo, que é autóctone, parece ser autóctone, já não é tão rentável e por isso foi substituído. Agora, e quando o Arthur, ainda por cima, o eucalipto depois brota outra vez sem ser preciso fazer coisíssima nenhuma, não é? E vai-se mantendo. Em relação ao litoral, e volto ao litoral, lá está, somos um país de grande costa, é a mesma coisa. É o turismo de sol e praia e o acordar e ver o mar, não é? Ter um empreendimento, um resort com vista para o mar. E depois quando o turismo vai embora, há aqui Del Rey que os ingleses são os marotos e os franceses e os não sei o quê porque não podem vir para cá. Só que até, entretanto, não se reviu coisíssima nenhuma. E mais, destruiu-se, lá está, não se atentou na história e destruiu-se a troco da compra de dinheiro europeu, destruiu-se o nosso setor produtivo. E agora? Agora dava um bocadinho de jeito, mas estamos a tempo de fazer. Estamos a tempo, é agora. É agora porque veio uma peste que nos parou e que nos pôs a pensar nisto tudo. Mais do que nos pôr a pensar, pôr-nos a sentir. Nem é a pensar, é a sentir isto tudo. E, portanto, temos que começar no microcosmos, de facto, na nossa região, pensar o que é que era daqui, o que é que historicamente aqui estava inserido, depois passarmos a uma escala nacional, europeia, e aí começa a complicar tudo, porque estão cada um para o seu lado, porque não há uma história europeia homogénea, não é? E se não se tiver em conta as diferenças e as semelhanças que a história ditou, nunca mais nos vamos entender. E alguém vai beneficiar disso, vai tirar partido disso. E eu suponho que não somos nós. Não. Nunca somos. Não sei se... Claro. Sim. Até que a voz nos doa, como dizia a grande Amália. Não, e cá está, a tal situação é importante, porque se realmente não houver essa intervenção de todos, da parte de todos, é impossível, porque enquanto não houver uma ação concertada em que, como a professora referiu muito bem, haja uma ponderação e as pessoas digam, ok, nós estamos dispostos a dar isto, ou a prescindir disto, para obter
melhor para, exato, um acolto, uma vida melhor para os filhos, para os netos e até para eles próprios, uma melhor qualidade de ar, menos medo de uma próxima pandemia e por aí afora, não é? Mas é o sair da zona de conforto. E neste momento, quando nas escolas se reduz horários da disciplina de História, por exemplo, como é que nos vamos, não é? Porque uma população interventiva e do ponto de vista cívico consciente pode ser incómoda. É chato, sim. Pode ser incómoda. Tem sido ao longo da história. Ontem celebrou-se uma data que é carismática para o mundo ocidental, que foi a tomada da Bastilha. Aquilo não se fez com flores, nem com beijinhos. Aquilo foi duro. Mas eu não sei quantas das pessoas que não gostam de história, que não estão muito ligadas a isso, sabem que muitos dos valores que hoje defendem vieram dali. A liberdade, a igualdade, a fraternidade foram conquistados com sangue. Sim. E, portanto, acho que a história pode nos abrir perspectivas. Temos que ter conhecimento para poder ser interventivos. Agora, isso é incómodo? Pois com certeza que é. Para alguns setores instituídos será incómodo, mas temos pena. Eu por exemplo, muito o trabalho que o nosso grupo faz, que nós chateamos muitos presidentes de Câmara e tudo mais. Ai, por favor. Eu, por exemplo, o presidente da Câmara do Porto, tenho a certeza que um dia não vou poder entrar no Porto. Mas... Olha, nessa altura também já fui expulsa, deixa-la. mas acho que é importante, acho que baixar os braços ainda por cima nesta altura, principalmente nesta altura que nós temos aquele tal timing para podermos alterar algo, acho que é desistir totalmente. Não é aquela coisa perfeitamente terrífica, que eu não sei se é mediterrânica, mas julgo que sim, que é do sul da Europa, que é os outros, eles fazem, eles dizem, eles fizeram, eles disseram, eles governaram, eles não sei quê, mas eles quem? Pois. E mais, dando só o luxo depois, na altura em que nós vamos votar nos eles, o grau de abstenção é absolutamente esmagador. Mas continua-se a falar dos eles, quando os eles somos nós. Vamos voltar nos exatamente. E quando eu faço a leitura do grau de abstenção, que pode ter várias leituras, mas o voto em branco não é a mesma coisa que a abstenção, pelo menos eu tenho uma leitura diferente das duas coisas. Concordo. O eximir-me de escolher os eles, depois não me dá autoridade para, autoridade moral, para reclamar e dizer que sim, certo. E aliás, vê-se muito também com a situação do Trump e tudo mais, é a tal situação, não ir votar e depois reclamar é zero. Ou não vai servir de muito. Na altura certa de, pelo menos, das pessoas se dirigirem a uma mesa de voto e darem e fazerem o seu direito. Ou depois assinalar, porque eu já eu bem dizia, eu avisei, que é muito nosso, né? Eu bem dizia, eu avisei e tal, deslarguem-me. Estou a brincar, deslarguem-me é obviamente a brincar. É muito tuga, não é consequente. Sim, é verdade. Não sei se a Ana ou a Sandra querem acrescentar mais alguma coisa ou querem fazer alguma questão. Não te ouvimos, Dani. Eu queria fazer uma questão. Agora já sou. Eu queria fazer uma questão. A professora ainda há bocadinho falava sobre a tal disciplina que os nossos alunos da secundária... Estou a ouvi-la mal. Está-me a ouvir agora? Desculpa. Sim, melhor. Então estava a falar daquela disciplina que os alunos têm de cidadania. E na realidade aquilo é uma disciplina para ocupar uma hora do tempo dos alunos. Eu sei por experiência própria, neste caso do meu filho. E depois vem a tal questão dos outros, do eu e dos outros, a relação das pessoas, aliás, a relação do eu com os outros. E nós nunca nos achamos culpados de nada, achamos que são sempre os outros os culpados e também achamos sempre
que são os outros que têm que resolver os nossos problemas. E depois era também um bocadinho, como o João estava a dizer, relativamente aos tempos das disciplinas de história, como é que nós temos vindo a perder um bocadinho daquilo que o Pedro também falava, do conhecimento que nós tínhamos em relação àquilo que era o Portugal de antigamente, que era o mundo de antigamente. E eu pergunto, e agora agarro numa questão que a própria professora chegou a colocar também, se isto ainda na História Aberta do ano passado, se isto não será intencional ou não, ou seja, até que ponto é que nós nos estamos a embrutecer, porque na realidade dá a sensação que nós temos, e numa era que cada vez temos mais informação à nossa frente, cada vez podemos dispor de mais, a nossa investigação pode ser cada vez mais rica, mas dá a sensação que nós estamos a recuar. Quanto mais informação nós temos, mais nós recuamos nas nossas ações e na resposta àquilo que nós podíamos efetivamente fazer. Ou seja, resumindo, essa cidadania não serve sinceramente para nada, porque os miúdos estão lá a aprender a dizer bom dia, boa tarde e pouco mais, e têm que se portar e estar direitinhos na sala de aula. E a nossa relação do eu com os outros e vice-versa, como é que ela é ou não comandada pelos nossos poderes, pelas pessoas que nos governam? Porque isto é estranho, ou seja, quanto mais informação nós temos, mais brutos nós somos, menos percebemos do que é que o nosso mundo precisa. Pois, também há esse paradoxo. Da informação hoje ser muito de mastigar e deitar fora e não fica nada. Isso também há esse paradoxo. O excesso da informação pode ter o efeito exatamente contrário àquele que era pretendido e não ser devidamente limado. Hoje as coisas têm uma esperança de vida muito tenue, muito curta, não é? Porque então com as redes sociais o que agora foi postado daqui a um bocado já não tem interesse nenhum e é tudo muito tenue, muito efêmero. Agora, é assim, repara uma coisa, eu acho que o vosso trabalho, e não é por me terem convidado de todo, eu acho que o vosso trabalho é notável e esta rede tem que ter uma outra visibilidade. Porquê? Porque os académicos tendem a ter uma linguagem, e eu se calhar contra mim falo, estou aqui a fazer uma meia-culpa, tendem a ter uma linguagem e uma postura que nem sempre é atrativa. E por isso é que muitas vezes, era o João que dizia que não há muitos historiadores nos órgãos de comunicação social, porque às vezes são assudos, são tão rigorosos e que acabam, enquanto um jornalista consegue ter logo um debate extremamente vivo, um historiador tem dias, depende da maneira de ser, depende da forma como está, mas a linguagem académica é uma linguagem, por definição, hermética. Se existirem grupos como o vosso que façam a triagem entre a linguagem académica e a população em geral, isso é 5 estrelas, é ótimo, porque muitas vezes é muito difícil tornar aquilo que queremos passar, tornar apelativo. Nós não somos vendedores, não temos qualquer, digamos, em termos de marketing, às vezes somos até muito maus. Não é verdade. E as pessoas têm mais que fazer. E se está a decorrer um jogo entre o Porto e o Sporting, é muito mais apelativo do que estar a ouvir uma chata ali a mandar uns bitites. Olha, mas posso dizer que deve ter sido dos dias que temos mais pessoas neste momento a assistir, só para lhe dizer. Porque são do Benfica. Só pode, porque são do Benfica. Contrário. Não, mas o que eu agora, isto é preciso também levar com um bocadinho de insustentável leveza do ser, não é? Mas o que a Jenny dizia, e o vosso trabalho é absolutamente fundamental, porque muitas vezes, se eu me puser aqui a falar da heurística e da hermenêutica e da forma como a história deve ser analisada do ponto de vista hermenêutico, daqui a um bocado estou a pregar o sermão de Santo António aos Peixes, nem isso, coitado do Vieira, não é? Porque para Vieira não tenho jeito, nem tenho sageza para tanto. E, portanto, esse peneirar e fazer chegar, sobretudo, porque é delas o futuro, às gerações mais novas, esta coisa que é o legado da memória coletiva e fazê-lo chegar de uma forma apelativa é fundamental. E o vosso trabalho aí pode ser. Muito obrigado, mas permita-me só acrescentar uma coisa que eu acho muito importante e até aproveitar o facto de estarmos ao vivo também, porque
eu deparo-me muitas vezes em Portugal com um certo elitismo neste sentido. Porquê? Nós, quando enviamos alguma carta, por exemplo, uma Câmara, eu, quando recebo uma resposta, é sempre Dr. João Viegas. E eu, não, não sou. Ok, peço desculpa, professor João Viegas. Eu sei, também não, não sou. Porque há algo na cabeça das pessoas que acham que a pessoa tem de ser obrigatoriamente formada, doutorada, professor, para poder agir, para poder ter uma iniciativa nova, para poder trazer algo à baila, e isso, por vezes, confesso que me deita um pouco abaixo. Isso é de um novo riquismo cultural também muito, muito nosso, não é? Mas há pior. Eu conheço alguns países em que o doutor e o engenheiro, então... Mas é como se fosse necessário uma pessoa com um título académico para eu poder, por exemplo, chegar aqui e dizer não concordo com aquilo que se passou na Fonte da Telha, porque como cidadão isto. Não, mas tem que estar cientificamente sustentado. Independentemente do título. Sim. Independentemente do título, que eu também não escondo, acho que não se deve esconder o título. Agora, o título não é a primeira coisa a ser aposta. Isso demonstra, de facto, ainda uma minoridade mental, intelectual, que tem raízes históricas, lá está. Que tem raízes históricas e que a história das mentalidades explica. E a história das mentalidades também explica que aquilo que mais dificilmente se modifica são exatamente as mentalidades. Mais depressa se muda a economia e a estrutura social do que as mentalidades. Correto? Sim. E por isso ainda vem essa, então o seu professor, o seu doutor diz que, não é? E eu nem sei porque é que responde a isso, quer dizer, continuam na sua, desde que não o tratem mal, deixem-no lá chamar o que quiserem. É simplesmente pelo facto de há quase como que um estigma que há um grupo de estudantes a fazer isto, mas o que é isto? Lá está. E a história explica isso, porque o maio de 68 não foi cá. Pois. Não é? Os estudantes, se bem que cá houve também repercussões disso. Os estudantes também tiveram um papel essencial. E vocês, como eu acabei de dizer, podem ter um papel vital. E isto vai crescer. O meu feeling é que isto vai crescer. Agora, se lhe querem apostar o doutor, o engenheiro, o professor doutor, o que quer que seja, deixe lá isso. Desde que leva ao seu moinho... Pois, passando a expressão, isso eu sinceramente a marimbar, basicamente. Desde que eles façam realmente o que nós estamos a pedir, de certa forma, ou pelo menos prestem atenção às questões. O problema é quando nem respondem, porque não tem lá o doutor. Esse é que é o problema. Exatamente. Porque o exercício da cidadania, isto o Orwell já dizia, não é? Somos todos iguais, mas uns são mais iguais que outros. Pois. E, portanto, a reclamação, se vai com um timbre, tem um impacto. Se vai sem timbre, tem outro impacto. E a outra coisa muito, muito curiosa, porque, como é óbvio, para receber a correspondência, eu costumo pôr sempre a morada aqui de Londres. Também faz um efeito, por incrível que pareça, em vez de ter a morada portuguesa, o que eu também acho ridículo. A história das mentalidades explica isso tudo. O selo, por acaso, é giro, tem lá a cara da rainha, mas daí a fazer uma diferença muito grande, não... Enfim... Passando um bocadinho à frente, há só mais um comentário do Chico Sousa, que é, aliás, é uma questão, que é como entraram nessa área internacional, diz o Chico, tem uma dúvida, que é como a comunidade académica internacional tem reagido aos demandos ambientais brasileiros. Tem reagido bem, quer dizer, há uma uniformização, aí de facto, verdade seja dita, não interessa de que país é que vai, porque o nivelamento é feito pela qualidade intrínseca do que se faz e não de onde é que se vem. Porque a língua, e aí, verdade seja dita, a língua é comum, é o inglês. Certo? E normalmente o que acontece é que até se retiram os autores quando se faz a avaliação de um determinado trabalho, de um determinado projeto. Não se sabe se são brasileiros, se são portugueses, se são espanhóis, se são holandeses, não interessa. O que interessa é o que está ali. É o objeto de estudo. E, portanto, os brasileiros têm tido uma aceitação muito grande, designadamente no âmbito da história ambiental. Aí têm dado cartas, por exemplo, estou-me a lembrar, mas não só.
os brasileiros não têm nada que se... Portanto, eu estou-me a lembrar que até em termos da aeronáutica, eles tiveram um papel a dizer. E, portanto, nessa comunidade internacional, como eu digo, não há país. É como um ambiente, não há fronteiras, nem há autores, ali não há estrelatos. Ali, claro que depois a experiência vai fazendo com que determinados grupos já estejam mais, exatamente pelo fator experiência, mais capacitados para fazerem determinado trabalho. Agora, não há nacionalidades, não há línguas, não há autores, não há vaidades, não há nada. É tudo analisado com base no conteúdo. Certíssimo. E o Brasil está de parabéns. Eles têm tido um papel fundamental, sem dúvida. Eu não sei se o Pedro, ou a Jenny ou a Sandra querem acrescentar algo, porque senão a gente estamos aqui até à meia-noite com a professora e eu também não quero tomar, porque a conversa é agradável, é fácil de fluir. Muito obrigada, gentileza sua. Por mim, quero agradecer à professora, foi um enorme gosto e sentir-me agora do outro lado. A professora já não é minha professora, agora sou eu a fazer questões e não ao contrário. Pois é uma sensação gira, não é? Por isso é bom. Foi muito bom poder ouvi-la novamente e esperamos, aliás, que volte. É sempre muito, e agradecendo esse seu incentivo para nós continuarmos aqui, e acho que é sabe bem e dá-nos a nós uma motivação extra saber que de alguma forma estamos no rumo certo, e por isso eu agradeço desde já ao João por este convite para fazer parte deste grupo, que foi muito, não, tenho que agradecer ao João. E agradecer também ao Pedro e à Sandra que aqui estão, porque tem sido fantástico, e espero bem que nós possamos continuar a ir para as curvas. Por isso mesmo Obrigada. Por isso mesmo é que eu, quando envio uma carta, nunca enviei o meu nome. O grupo é nosso, somos todos, não é só um. Aliás, o importante é mesmo serem aquelas 1800 vozes, não uma voz só. Sandrinha. Eu acho que a Sandrinha está... Ela tem problemas com o microfone. Bem, eu já não sei, o Pedro também deve se despedir, certamente. Obrigado. Não. Estão-me a ouvir a mim, no meu caso? Sim. Pronto. Não, eu agradeço também por estar aqui a participar, por ter tido a oportunidade de falar com a professora. Por acaso, só uma coisa, no início falou de Oliveira Marques e está relacionado com a agricultura. História da agricultura em Portugal. Sobre a história da agricultura em Portugal. Ok, pronto, era só para... Pronto. Mas não foi um estudo da paisagem, não? Foi um estudo sobre os cereais, essencialmente. Cereais, sobre a paisagem. Depois tivemos, se quiser, o primeiro proto-ambientalista, foi o Orlando Ribeiro. Ok, Orlando Ribeiro, sim, que fala da paisagem, faz o retrato da paisagem tal e qual. Pedro, eu passei no início o meu mail, mas o meu mail podem dar, é público, e eu no que puder e no que souber, esteja à vontade. Está bom, fico agradecido também. Muito obrigado. Não interromper, mas acho que é importante também referir isto. Eu sei que o Pedro não acha assim tanta piada, mas eu vou fazê-lo mesmo assim, que é... Não, eu sou um pouco envergonhado. O Pedro é um apaixonado nesta área e... possivelmente, principalmente nesta área da história do ambiente, vai ser ele, se calhar, a dar cartas um dia mais tarde aqui no futuro. E por isso é que da maneira como... Não, mas o Pedro é extraordinário. Ele está muito ligado a esta área e ele estuda mesmo. Ele gosta mesmo. Tem mesmo um apaixonado por natureza, digamos assim. Tem a minha vida vocacionada para a natureza. Muito bem, Pedro. É isso. Sandrinha. Agora, a mim também agradecer. Sandra, desculpe. Tem o microfone ligado, querida? Tem, agora já tem. Eu vou desligar o meu para... Ok. Eu queria só agradecer a todos e à professora e a todos os que nos estão a ouvir, e ao João, ao Pedro e à Jenny. Muito obrigada. Obrigado, Sandrinha. E eu vou terminar como comecei. Agora com maior propriedade, foi de facto uma honra imensa estar aqui. Muito obrigada. É por isso que vale a pena ser professora. Muito obrigada. Obrigada.
Não, a honra foi nossa. Quero também agradecer em nome de todos, mesmo aqueles que não estão presentes na chamada, mas de todos do grupo, que todos os dias desenvolvem o projeto, partilham coisas, estão sempre presentes. E quero agradecer muito à professora, porque acho que, não desfazendo qualquer pessoa que teve até hoje, é este tipo de conversas que eu gostava de ter, descontraídas. Isto é o A conversa, não é mais nada. É apenas isso. E foi muito bom. Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. Adeus ao nosso pessoal do Facebook também. Obrigado a todos. Deus, obrigado. Tá, obrigado.